E aí, Márcio, Olá, beleza? Edson. Tudo bem? Beleza, e você? Bom, Joia. o povo tá entrando aí agora. Vamos esperar aí, o pessoal chegar um pouco mais. É. E aí, muita correria hoje ou não? Todo dia, né? Com essa loucura toda, tudo muito Parece- instável, muda tudo toda hora e a gente tem que estar no ritmo, né? Eu costumo dizer, eu estou falando muito ultimamente que o mundo jamais será o mesmo depois de 2020, Aham, literalmente. Ou a sim. gente se reinventa e vai mudar de fato a história da humanidade depois de 2020, ou realmente a gente não aprendeu nada com tudo isso. Não. Eu acredito que isso foi uma lição, né? Foi um aprendizado. Necessitou desse momento para melhorias e ver de outra fórmula, né, Márcio? Porque a gente estava tocando uma visão. Então, acho que vai dar valor em algumas coisas que a gente não dava antes. Exato, É bem isso, né? Vamos valorizar um exato. pouco mais simples atitudes. E a Talvez gente, aqui. e pra gente que é muito executor, né? A gente é É, meio desenfreado, né? A gente sim. vai para fazer e bota para cima e tudo mais. Esse para mim Uhum, foi um momento de onde eu consegui voltar um pouco, não diria voltar, mas ficar sim, mais centrada no eixo, né? Sem aquela loucura toda de ter que fazer mais e mais e mais e correr todos os dias e mais. sim. E poder ficar, por exemplo, em casa, com a família, marido, filho, está sendo Sim. maravilhoso. Então a gente precisa realmente pegar o lado positivo de tudo isso, né? E trazer para nossa vida. É, E isso é ter controle também. com certeza. Só que o que eu penso, eu vejo também, né, Márcia? Os nossos clientes estão consumindo um pouco mais da gente, né? Nesse momento. Muito, muito, na realidade, muito. E é o momento em que a gente não pode falar para ele: olha, no seu contrato comigo está dizendo isso. Eu não posso falar isso Não, para o cliente. Ele está no não. mesmo barco que eu, sabe? É o momento que ele fala assim para mim: olha, eu estou precisando disso. Para já, meu amigo. Para já. Vamos fazer da melhor forma possível. Exatamente. Você está sentindo isso também? Sim, é igual eu falei para minha esposa, eu tô bem mais cansado. Eu falei, nesse momento aí eu vou abrir a série de live. Esse projeto que eu iniciei é um projeto bem curto, mas eu fiquei muito contente com o resultado. Eu falei, eu vou fazer uma série de 6 lives, contando 3 numa semana e 3 na outra, né? Vou estar finalizando agora com você. E eu não sabia que ia ter uma cobrança tão grande dessa nesse momento. Então, olha, foi cansativo, foi exausto. Mas estamos aí, né? E o aprendizado vem também, né? Bem também. Márcia, entrou um pessoal aí, se apresenta para o pessoal, fala um pouco mais de você, quem é você, da onde você é. A minha história é bem engraçada, né? Vamos levar para o lado de humor aqui. A minha primeira formação, de fato, eu nem sei se eu contei isso para você, Edson. A minha Ah. primeira formação, eu sou instrumentadora cirúrgica. Sabia que você ia dar risada. Vem fora da casinha, hein? Exatamente. E eu aprendi muito com medicina, né? Eu costumo falar que medicina é amor mesmo, é aquilo de você fazer sem esperar nada em troca, é realmente fazer o melhor, né? Doar o seu máximo. Até hoje eu tenho decorado o juramento de Hipócrates, porque na minha época, quando eu formei em instrumentação cirúrgica, a gente tinha o primeiro ano ele era feito junto com a medicina e era a CRM que coordenava e depois que passou para o Corém, aí acabou que deu uma diminuída geral aí no trabalho da galera, né? Só que meu sonho sempre foi ser publicitária. Na realidade, eu sempre falei que eu queria fazer marketing desde criança, né? Nem sabia o que Sim. era isso, falei que queria fazer marketing. E na realidade, eu deixei a instrumentação cirúrgica há 15 anos atrás Sim. e comecei a trabalhar com a área de publicidade mesmo, né? Eu nasci nesse ramo dentro do Canal do Boi. Acredito que vocês conhecem, porque o Canal do Boi é forte aí na nossa região. Sim, Então, bastante. hoje, eu sou publicitária, sou empresária, amo o que eu faço, eu acredito que realmente eu nasci para empreender, talvez
tenha sido isso que eu não dei sequência na área de instrumentação cirúrgica, porque lá eu já tinha chegado até onde eu podia chegar e eu acreditava que eu precisava fazer mais, né? O que eu fazer mais? É contribuir com a sociedade. E a gente, como empresário, a gente consegue fazer isso. Né? A gente consegue gerar riquezas para beneficiar também outras pessoas e a sociedade. Então, essa sou eu. Sou casada, tenho 2 filhos lindos e moro hoje em Manaus. Nossa, eu sei que você ama Manaus. Márcio, é igual eu falo, né? O pessoal pode falar o que for do empreendedor, mas parece que nasce aquele na veia, né? Você querer a desafiar, né? Então, a gente reclama desse momento, só que como o Zé fala, né? De todo veneno há um antídoto, e esse antídoto vai vir pra gente, só que eu acho que veio no melhor momento. Porque eu acho que o povo em si tem que entender uma coisa. Quem gera emprego é o empresário. Quem vai dar renda, quem vai pôr o pão na sua casa é o empresário. Por mais que a pessoa seja concursado, tenha o seu concurso público, quem vai sustentar ele é o empresário. E, então eu falo assim, hoje você vê muita gente brigando com política, aquele pé de rolo danado. Só, cara, que não adianta. Quem vai gerar emprego é o empresário. E, ultimamente, há alguns tempos aí, o empresário vem sendo tratado como um lixo, como um vilão, né? E eu acho que nesse momento de pandemia, muitas pessoas que julgavam o empresário, julgavam aquela pessoa que gera emprego, hoje vai ter uma visão diferente. Porque nesse momento que a gente está passando, você até esse momento trabalhando, eu estou aqui também, fazendo essa live. Então a gente está fazendo cálculos, contas, para não prejudicar ninguém. A gente está pensando no nosso colaborador. Exatamente. Né? Então a gente está lutando constantemente para se adequar ao momento. Né? Então é isso que eu falo. Quando o ser humano, o colaborador entender isso, eu vou ajudar meu padrão, eu vou honrar o meu serviço, cara, vai ficar top. Exatamente. É isso aí que eu acho, né, Marcos? Mas eu também vou falar um pouco breve de mim. Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade que chama Quatá. Eu amo a minha cidade também. Tudo que eu tenho aqui é graças a essa cidade. Eu sou formado em engenharia civil, sou corretor de imóveis, sou perito avaliador e fiz o Empretec do Sebrae, sou empreteco. Sou formado em coaching e business coach, fiz essa formação com você. Foi uma formação que eu tive grandes amigos. Você, a Flávia, a Débora. Então, foi pessoas que eu falo assim, eu guardo o resto da minha vida no meu coração. E vocês me ensinaram muito naquele momento. E outros grandes amigos. Mas vocês foi bem marcante para mim. Então, eu fico feliz de ter a honra de estar fazendo essa live com você. E vamos embora. Vamos tocar o barco aí. Segue aí o que você tem planejado para gente. Poxa, bacana. Fiquei emocionada agora, porque eu acabei lembrando dos nossos momentos no BEC. Sim. E o quanto foi, para mim, foi importante, né? Principalmente nossa última prova. Eu até hoje me lembro, eu, você e Flávia trabalhando, né? E realmente, o BEC, para mim, o que ele trouxe de maior ensinamento foram as pessoas, que eu quero carregar comigo pro resto da vida também. Foi muito bacana por isso. Edson, eu separei aqui 3 tópicos para a gente falar, para a gente abordar na nossa live de hoje, né? O primeiro é sobre o que é estar no controle. Por que eu estou falando sobre isso? Eu tenho um movimento chamado Você no Controle. Né? E às vezes, à primeira vista, dá a sensação de tipo assim, chefe, né? O chefe é o que está no controle. Sim. Né? Mas a ideia é exatamente o oposto, é trabalhar o perfil de liderança inteligente com inteligência emocional. Né? E o que é estar no controle? Para mim, estar no controle é você ter controle sobre as suas emoções. Aí você pode perguntar, pô, Márcia, mas é só sobre as emoções? Sim, porque a partir do momento que você tem controle das suas emoções, tudo o mais você consegue manter sob controle. Primeiro ponto em relação a isso.
Se você tem um fato, se você tem um problema, no mínimo você consegue encontrar 3 soluções brincando. Com No certeza. mínimo, brincando. Se você não encontrar a solução, é porque você está com medo de enfrentar a solução, de colocar aquela solução para funcionar, ou Sim. você não quer deixar de lado aquilo que te faz sofrer, Uhum. ou porque você não entendeu ainda por que está acontecendo aquele problema. Porque a partir do momento que você entende que tem um problema, automaticamente ele tem uma solução. Então, vamos assim, a exemplos muito... Vamos lá. Dentro dessa pandemia hoje. Sim. Não tenho dinheiro para pagar a minha folha de pagamento do mês que vem. Qual é o seu problema? Não tenho dinheiro para pagar a folha do pagamento do mês que vem. O que você vai fazer? Sim. Você vai cortar tudo aquilo que você puder cortar, você vai avaliar toda a situação, que não é uma coisa e não é outra, a sua sustentabilidade, o que você tem para entrar, o que tem para pagar, onde é que você pode cortar, onde você pode enxugar. E aí você vai decidir, não, dá para eu enfrentar, enfrento. Não, não vai dar mais, vou fechar. Então você, no mínimo, você vai ter, fecho, peço um empréstimo, corto tudo, inclusive meu salário, e consigo pagar a folha e sustento mais 30 dias. Você decide. No mínimo são 3 opções. Então, a partir do momento que você sabe que tem um problema, automaticamente você já encontra a solução. Se você não quer enfrentar a solução, aí já são outros 500, né? Agora, se você tem um problema que não tem solução, vamos colocar um exemplo. Eu gosto de colocar um exemplo bem esdrúxulo e às vezes até um pouco chocante. Por exemplo, eu amo os meus avós, amava meus avós, né? E eles morreram, né? Foi uma perda gigante. Vai adiantar eu sofrer porque os meus avós morreram? Não, entendeu? É um problema que eu tenho que aceitar que dói menos. Então, se o problema você não consegue resolver, é porque ele já está solucionado. Ele já não é um problema mais. Então, aí entra naquela fase, aceita que dói menos. Né? Então, primeiro, separar o que é problema, todo problema tem uma solução, e separar o que é preocupação. Né? Aí a gente entra no outro formato. O que gera as preocupações na gente? Geralmente são os nossos sentimentos. Sim. Né? Por exemplo, eu sinto medo. Por que eu sinto medo? Eu sinto alegria. Por que eu sinto alegria? Geralmente as pessoas elas se apegam ao sentimento. Aí existe um processo de pensamento. Talvez você já até saiba qual é, né? A pessoa, ela sente, aquele sentimento vai gerar uma emoção e aquela emoção vai fazer com que ela encontre os resultados dela. Então, por exemplo, eu estou com medo porque o mês que vem eu não tenho o dinheiro para a folha de pagamento. Maravilha. Qual é a emoção que vai gerar? Frustração, sensação de que eu sou um fracasso, ou seja, várias emoções. E com base nisso, vai me gerar um resultado. Eu posso pegar isso e fazer com que isso seja uma alavanca para eu buscar os resultados e realmente conseguir vencer esse obstáculo. Eu posso voltar para dentro de mim mesma, às vezes me sentir um coitado ou não tenho solução, e isso também vai me gerar um resultado que seria um resultado negativo. Né? Sim. Quando a gente tem controle da emoção, a gente coloca um P antes do sentir, da emoção e do resultado, que é o pensar. Né? Pensa, peraí, eu estou sentindo medo. Por quê? Qual é o pensamento que me faz sentir medo? O pensamento que me faz sentir medo é eu não ter dinheiro para pagar a folha de pagamento no próximo mês. Maravilha. Então, quando eu comecei a sentir essa emoção, esse sentimento que me gerou essa emoção, eu vou buscar onde é que está qual é o pensamento que está me gerando. Tá, é medo de não ter, porque senão eu vou me sentir um fracassado. E aí você age antes. O que é que eu posso fazer para mudar o meu resultado? Então, ter controle você ter controle total dos seus pensamentos. Né? Então, a partir do momento que você tem um pensamento, você canaliza ele para você sentir aquilo que seria mais propício para você ter emoções que vão te gerar endorfina, serotonina, que vai te fazer sentir bem, e com base nisso você vai conseguir seu resultado. Todos os dias você vai conseguir fazer isso? Claro que não, nós não somos máquinas, né? Nem máquinas conseguem não dar nenhum bug. Mas se você tiver esse processo de pensamento, pensar, sentir
entender as suas emoções, o seu resultado você consegue canalizar. E aí você tem controle da sua vida, você tem controle das suas emoções, tem controle sobre a sua empresa com base nisso. Pensa, analisa, aí com base nisso você vai gerar o sentimento, as emoções e o seu resultado. Então, esse é o movimento você no controle. É você ter controle de fato daquilo que você pensa para trabalhar de fato o que você quer ter como resultado. Ô, Márcia, divulga para o pessoal aí onde eles pegam essas dicas que você tem aí um blog, né? Eu Divulga aí tô para um o pouco, pessoal. eu tô um pouco preguiçosa com esse blog, né? Que esse processo já Sim, tem 2 anos e eu ainda não consegui colocar ele para rodar de vez. Porque a sim. minha prioridade, né? A gente Uhum. sempre fala que a gente não tem tempo, né? Isso aí é É, outra coisa. Na realidade, não é que a gente não tem tempo, a gente tem prioridade. E a minha prioridade sempre foi a minha empresa. Eu amo a minha empresa, amo as coisas que eu faço, né? Eu sinto prazer. Se eu tiver que trabalhar 20 horas, eu trabalho 20 horas, por mais que hoje eu não faça isso mais, né? Mas eu amo o que eu faço. O então projeto você Você no não trabalha, Controle, né? Porque diz que quando você ama, você não precisa trabalhar um só dia da sua vida. exatamente. E isso não significa que, por amar o meu trabalho e me sentir bem lá, eu não vou ter problema, Sim, né? Ter problema faz parte de qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente gostando ou não, né? sim, Mas o blog é você no controle.blog.br e também o Instagram, né? Que é você no sim, controle underline oficial. sim. Eu vou deixar pro pessoal que está assistindo, depois eu vou divulgar aqui nos meus stories, aí o pessoal segue lá. Ai, obrigada, Edson. Não, Mega tranquilo. apoio. É, mas é isso aí, né? Igual eu falo para você, o back lá, por mais ser uma coisa totalmente armada, tem uma didática, né? A gente Sim, passou por algumas situações inesperadas, né? A gente estava liderando, teve aquela punição que a gente nem imaginava, que descontou a pontuação. Mesmo assim, nós continuamos e ficamos por bem pouco, né? foi. E o que eu falo? Se a gente talvez não tivesse aquele desconto de pontuação, nós não tínhamos conseguido a pontuação, as outras pontuações, que a gente já está acomodado. E foi Sim, igual você falou, né? A gente tem que ter o problema e saber traçar algumas soluções. Porque de todo problema há uma solução. Tem que sim, saber se você quer encarar essa solução ou não. exatamente. Então é o que eu falo. Será que o melhor momento que você está passando na sua empresa não é fechar ela? Ah, mas eu não quero me aceitar fechar a minha empresa. Ah, mas não é pro resto da vida. Se não é porque você vai fechar a empresa que você vai morrer hoje. Você tem o resto da sua vida para tentar de novo. Mas é um momento, é uma solução a ser feita, né? Só depende de você aceitar ela ou não. Então Exatamente. eu achei super legal essa parte que você falou, porque de tudo tem. Meu pai sempre fala que de todo mal você tira alguma experiência positiva, alguma coisa positiva. Alguma coisa você vai conseguir tirar de proveito e um aprendizado, que esse que é importante, né, Márcio? Sempre, sempre. E a Uhum. questão da visão positiva, né? Eu tenho até Isso. vontade de fazer psicologia positiva, exatamente por conta disso. Mas eu falo que eu já sou muito otimista, porque eu consigo enxergar coisas boas, né, em qualquer Sim, situação. A vida já é muito dura. A vida já é muito dura, né? E compete a nós tornar a vida mais leve. Se a gente for focar naquilo que não dá certo, daquilo que deu errado, nos números negativos, a gente acaba se tornando um mau agouro para a nossa vida mesmo. E isso não significa necessariamente que a gente vai estar no meio de um furacão e achando que é uma brisa. Não é isso. Né? A sim, gente, como gestora, é outra área que eu amo muito a questão de gestão. Para mim, gestão é tudo, sabe? Estratégia é tudo. Para dar certo, você precisa. Então, como gestora, a gente precisa olhar muito o lado negativo. Mas dentro do sim, lado negativo, criar estratégias para que a gente consiga chegar num positivo. Né? Esse é o papel do gestor. Esse é o papel do sim, gestor. E nunca é tarde para começar a fazer as coisas certas, a começar a gerir o seu negócio. Porque quando geralmente a gente começa, a gente só tem a vontade, né, Edson? A gente tem aquela uhum, vontade louca de dar certo, mas sim, às vezes, a grande maioria das vezes a gente não sabe os caminhos. E o não, caminho a gente só faz caminhando. sim, Mas tem algumas paradas lá estratégicas de ônibus, algumas paradas sim, estratégicas de metrô, né? Outras sim, tem uns aeroportos ali que a gente acaba pegando uma carona e dando uma deslanchada, né? com Então certeza. fica bem interessante isso.
Mais alguma coisa sobre isso? Se o pessoal tem alguma dúvida, rever aí. Alguém tiver pergunta, pode fazer. O Luiz Geraldo falou, né? É importante, às vezes, recuar. Recuar não é perder, com certeza. Você recuar, talvez você está recuando para pegar um impulso maior, fazendo uma estratégia melhor para o seu futuro projeto. Isso, não é vergonhoso. Não. O vergonhoso, Marcos, é igual eu falo, talvez você persistir no seu erro. Porque você Pronto. está Porque você saber que você está errando e vai persistir, aí é vergonhoso, porque daí você está mostrando a sua incompetência. Você está Exato. mostrando o quanto você é incompetente para gerir aquele negócio. Então é melhor você voltar, ter a consciência de falar, não dá, não é o que eu imaginava, eu vou voltar atrás e rever o meu projeto. E hoje o que eu falo, muitas pessoas focam, né, Marcia, no lucro. Na Sim, verdade, no que entra, né? Como eu posso dizer, você foca, a minha empresa entrou 1 milhão. Só que você não tem que focar no que entrou, porque o que entrou já é seu. Você tem que entender o sim. que vai sair. Pronto. Porque o que vai sair não é seu. Então, nunca faça sempre a gestão na saída, não na entrada. A entrada você já sabe que você conseguiu. A entrada, lógico, a entrada é importante, sim. Mas o mais importante é o que está saindo da sua empresa. É o que você está saindo da sua empresa porque não é seu. Será que tudo que está saindo está sendo investido numa coisa essencial para o seu negócio, para a sua empresa? Então é isso que eu deixo essa dica para o pessoal. Edson, muito importante isso que você colocou. Eu gosto muito de dar exemplo real Sim. daquilo que eu vivo, porque eu acredito que as pessoas ouvir histórias bonitas, todo mundo conta, Uhum. mas quem está no front, quem é empresário, quem já emprega, ouvir aquilo que deu errado, são poucos que falam. Geralmente as pessoas vêm para a live, né? E aí eles falam o seguinte: falam, tudo mil maravilha, né? Igual o mundo fantástico do Instagram, né? Só mostra coisas boas. E aí, dentro do que você falou, tem dois pontos que eu acho interessante. Às vezes as pessoas podem pensar assim, poxa vida, a Márcia e o Edson estão falando isso, mas provavelmente eles nunca faliram, né? Nunca deu errado. Eu não posso dizer por você, mas para mim, gente, eu já fali. Em 2008, eu fali. Não sei se vocês lembram, mas na época teve aquele problema seríssimo com a Bolsa dos Estados Unidos. Afetou diretamente o ramo que eu trabalhava. Né? Eu nasci no agronegócio, canal do boi. Então, afetou assim gigantemente. O agronegócio foi destruído. E naquele momento, a minha vontade em não desistir foi muito maior do que a minha capacidade de gestão. O que me manteve de pé, funcionando, foi muito mais a minha vontade, eu acreditar do que gestão. E naquela época eu tinha um excelente faturamento. Olha para você ver que interessante. Naquela época eu tinha um faturamento fantástico, mas eu me preocupava com o que entrava. Exatamente o que o Edson disse. E não com o que saía, né? Então, assim, consegui passar por tudo isso, deu tudo certo, né? Graças a Deus. E aprendi com os erros. Então, acredito que aprender com os erros talvez seja muito mais importante do que aprender com os acertos. Porque Sim. acerto no mundo do empresário, ele tem que ter. Agora, aprender com o erro do outro é se tornar uma pessoa sábia. Né? Por exemplo, a gente está num momento horrível, todo mundo cortando gasto. Fazia Sim. muito tempo na vida da empresa que eu conseguia economizar tanto quanto eu estou economizando hoje e investir tanto quanto eu estou investindo hoje. Porque Talvez quando essa está tudo economia vai bem, ser uma economia. E né? essa Porque economia quando vai ser tá uma economia futura. pronto, é exatamente isso. Porque hoje eu sei o que está entrando e o que está saindo. Então eu fechei as torneiras, né? Nada mais sai. O que eu puder cortar, eu cortei. E aquilo que sobrou, que não é que ia sobrar, aquela gordura que eu fiz com que acontecesse, guardei Sim. ela. Né? Uhum. Então, calma, eu não sei se isso vai demorar 6 meses, um ano, como que vai ser, se vai ser 3 meses só. Então, a gente tem que ter essa parte de gestão muito forte, igual você falou, né? A gente tem que saber para onde está indo. Sim. É bem importante isso, né, Marcos? Porque eu falo, como você está falando aí, né? Você vai fazer uma conta. Ah, entrou tanto, entrou tanto. Eu vivo no ramo de usina, então eu conheci grandes empresas
que faturavam, tipo, começou um ano faturando 6 milhões, de 6 foi para 16 milhões, 32 e assim vai. Chegaram no faturamento desse, quebrou, faliu. Nossa, mas por que faliu? É aquele negócio, talvez a obra que valia 1 milhão, você fechou várias delas por 500 mil. E quando você fechava ela a 1 milhão, tal, você tinha um custo menor. Você tinha uma alíquota de imposto menor. Você tinha um transporte de colaboradores menor. Você tem encargos trabalhistas menores. Quando você cresce, tudo cresce com você. Né? É igual eu falo com o pessoal. Quando você cresce, tudo cresce. Ah, mas cresce o quê? Carro, luxo? Não, cresce imposto, cresce dívidas e cresce obrigações. É a primeira coisa que vai crescer. Que é o que o pessoal tem que Exatamente. fazer essa soma, né? É bem Exatamente. isso. Ok, vamos passar aqui então sobre o segundo tópico que a gente tinha separado. E está ligado Aham. aí à questão do pensamento, sentimento, a emoção e resultado, que é como a Sim. gente faz para nós nos mantermos no controle com tanta volatilidade. Né? Aí Aham. vou passar a minha receita que eu descobri que eu utilizo para mim. Fala O aí. que, o que eu mais faço nesse momento? Eu Hum. agradeço. Edson, antes de mais nada, eu agradeço muito. É uma Olha quem forma entrou que aí, Márcia. olha, Flavinha, A Flavinha. porque nesse formato eu me sinto que eu estou sob controle. Porque se eu estou agradecendo, eu tenho o porquê agradecer. Então, antes de mais nada, eu sou grata, né? Eu acredito que é um exercício de ser grata faz muito bem para que a gente se sinta no controle. Quantas Sim. pessoas não têm aquilo que nós temos hoje? Não é mesmo? Outra coisa em relação a manter no controle, o que é que é Uhum. uma das dicas, né? Auxilia aquele irmão, aquela família, aquela pessoa com aquilo que você tem em abundância e às vezes falta para o outro. Isso pode ser um alimento, isso pode ser uma aula, isso pode ser um conselho, isso pode ser uma consultoria de 15 minutos, 20 minutos que você fala com aquela pessoa que está começando a vida como empresário. Sim. Então, oferecer, doar aquilo que a gente tem um pouco, isso também faz com que a gente tenha o controle das nossas emoções. Porque quando eu agradeço, porque eu sei que eu tenho muito a doar, e quando eu também dou, eu estou falando para o universo que eu estou apta a receber e a doar. Então, Sim. isso para mim é algo muito forte em relação a manter no controle. Isso aí é a parte emocional. E aí entra a outra parte, que é a parte totalmente voltada para a gestão estratégica. Como empresária, como eu me mantenho no controle? Enxergando no mínimo, 6 meses um ano à frente. Sim. Né? Então, por exemplo, pandemia. Ela começou a apresentar sinais que poderia ter um lockdown em quando? Em dezembro, novembro. Né? Sim. Opa, se esse negócio chegar aqui no Brasil, já estava chegando em outros países, como que vai ser? Né? O É. nosso sistema de saúde é precário e tal. Então, a função também para se manter no controle é ter uma visão, no mínimo, de 6 meses, 12 meses, e já se preparar para aquilo. A gente acerta sempre? Não, nem sempre. Esses dias, acho que foi hoje de manhã, eu entrei na minha conta da Uhum. XP, né, de investimentos, e aí eu olhei, gente, o gráfico, né, tava assim no início do ano, subindo. Aí ele começou a despencar. Despencou, despencou, despencou. Foi, perdi uma grana. Aí, de repente, o Sérgio Moro sai, desce mais um pouco, né? Primeiro o Mandetta sai, aí sobe um pouquinho. Sim. Moro Sim. cai. Né? Ou seja, a gente não acerta sempre. Não Não. acerta sempre. E nesse momento, o que é mais fácil? Eu falar para o meu gestor da XP, tire todo o meu dinheiro daí? Não, agora é o momento de eu ficar quietinha, porque eu acredito na minha escolha, eu acredito na carteira que eu optei por ela, então eu acredito que ela vai se recuperar. Né? Então, Sim. existe um momento de você saber que, mesmo você não tendo feito a melhor escolha, é a melhor escolha que você poderia ter feito. Né? Então, manter esse controle, ter essa visão de futuro e Uhum. criar as estratégias certas em questão de financeiro, organização de material, equipe,
avaliar quais são seus clientes, quais são seus clientes que poderiam te abandonar se por acaso aquela crise chegasse, quais aqueles que você poderia contar com eles. Já ter isso estrategicamente colocado na sua vida como gestora, né? Como gestão. E aí, quando chegar o temporal, o que você faz? Bota a capa, abre o guarda-chuva e espera passar. Sim. Para mim, essa é a sensação de estar no controle, é você ter essa visão, por mais que seja um pouco turva, mas ter essa visão do futuro. Porque se você tem essa visão do futuro, os seus pensamentos passam a ser mais sólidos. Em contrapartida, os seus sentimentos também passam a ser mais confiantes, as suas emoções também. E os seus resultados, por mais que não sejam incríveis, né? Como é o caso que você tem aqui da Bolsa, você tem certeza que vai sair dele, vai sair bem e vivo. E quem está com você no barco, da mesma forma, trabalhando do mesmo jeito contigo. Tá com os mesmos pés na mesma canoa. Exatamente. Falo muito, né, Edson? Oi? Eu falo muito, né? Tranquilo, é conhecimento demais aí. Então, Márcio, falar com o pessoal, né? Como que você gera a sua empresa nesse momento? Você sabe o que precisa de gastos hoje para fechar ela? Igual deixar uma dica, né? Fala, muita gente vai, mas você sabe que para fechar a sua empresa hoje, você tem esse dinheiro guardado? Você tem esse dinheiro guardado para fazer o acerto dos seus colaboradores? Isso é assunto para uma outra live para a Sim, gente falar só sobre isso, né? com O ideal certeza. é ter em caixa, o mundo dos sonhos, como que funcionaria, como que você faz esse recolhimento, como que você faz essas contas todas. Essa é uma parte que eu amo essa parte de gestão, de previsionamento. E eu tenho um nomezinho para isso. Quando você tem tudo isso guardadinho nas suas caixinhas, né, nas suas gavetinhas, eu costumo dizer que são as gavetinhas dos travesseiros. Que é que a gente consegue Sim. botar a cabeça no travesseiro e dormir a noite inteira tranquila, sabendo que se acontecer alguma coisa, os nossos compromissos estão honrados, os nossos colaboradores estão assistidos, né? E o nosso CNPJ, se tiver que encerrar, ele encerra de uma forma eficaz e por decisão e não por uma necessidade. Com certeza. A Elaine acabou de pôr aí que ela estava assistindo uma live com pessoas. Eu vi que um era o Caíto Maia, da Tilly Beans e tal, e falou que eles tiveram que se reinventar, né? Eu acho que todos nós nesse momento, né, Márcia? Principalmente você que está nesse ramo, eu acho que você passou uma correria grande para estar atendendo seus clientes, está ajustando. Só que eu vejo que muitas dessas pessoas, a falta de aviso não foi, né? Você sempre vem comunicando, a internet vem mostrando, o povo vem falando, gente, vamos para online. Bill Gates mesmo fala que não vai haver mais negociação se não for pela internet. Então, é importante a gente estar com a cabeça aberta e correr para frente. Flavinha, ficar sem bateria. Flavinha. Esquenta não, Flávia. Mas é isso daí, né, Flávia? Né, Márcia? Continua me chamando de Flávia, Flavinha. Lá no Beto ele me chamava de Flávia de vez em quando. Eu esqueci. Vamos lá para o terceiro ponto, né? Vamos lá. Como evitar o estresse e a ansiedade neste tempo sendo empresário, né? Aí entra outra questão que a gente vai ligar totalmente na questão do controle, né? De estar no controle, questão de gestão das emoções e gestão estratégica, né? Como evitar o estresse? Meu amigo e minha amiga, é muito simples. Se você já tem uma gestão, se você já tem foco no futuro, já está mais ou menos antenado com o que pode acontecer, seu caixa está em ordem, você já sabe onde é que você pode mexer as peças se precisar, então seu foco precisa ser no agora. Eu costumo dizer que o gestor, ele tem duas almas. Uma, ele avalia lá na frente, ele está com foco no futuro. É o momento em que ele está no estratégico. Né? Nesse momento, a alma do estratégico do empresário está lá no futuro. E tem a alma do empresário, que é o tático e o operacional. Né? O tático é aquele que faz acontecer, e esse cara que faz acontecer, ele sempre dá uma olhadinha no retrovisor, para saber o que foi que fez de errado, para que não aconteça mais na frente. E
o operacional, ele está 100% no agora, no aqui. O que é que eu preciso fazer? Porque o gestor, na realidade, tem que ter a competência do operacional, do tático e do estratégico. Então, a forma de evitar o estresse e a ansiedade é você viver o hoje, o presente, tendo a segurança daquilo que você já planejou para o seu futuro, para o futuro da sua empresa, com todas as nuances do que pode dar certo, do que pode dar errado, e soluções para cada uma delas, e observando o que você fez de errado no passado, observando outras pessoas que fizeram de errado, para que você não cometa o mesmo erro. Então, para mim, a forma de evitar o estresse, porque o estresse, o que que é? É aquilo que você viveu muito e você está acelerado e você, né, poxa vida, e se acontecer de novo, né, é para agora, só que esse para agora não é nada planejado, às vezes você está matando muito mais gente do que salvando. Né? E a ansiedade é aquele afã de querer resolver, mas resolver de uma forma sem estar estruturado, sem estar planejado. Eu falo que eu sou a louca do planejamento, né? Para mim, começar algo ou fazer algo sem que esteja realmente tudo planejadinho, para mim isso é muito complicado de entender que vai dar certo. Eu sempre fui muito executora, e o executor, ele é um trator, ele vai fazendo. Só que na hora que você olha para trás, aí você vê, caramba, tem um punhado de morto lá atrás. Né? Eu passei por cima. E Passei agora? por cima, passei por cima. E o pior, às vezes esses mortos lá atrás, era eu mesma, entendeu? Com certeza. Então, hoje, eu sempre gosto do planejamento. Porque no planejamento eu consigo definir o que precisa ser feito, quando precisa ser feito. E com base nisso a gente vai direcionando. A gente ganha velocidade. Né? Então, como evitar esse estresse para mim hoje? É estar de foco aqui realmente no presente, vivendo o presente, atuando no presente, mas com uma visão estratégica lá na frente, o que é que vai acontecer daqui a alguns meses. E dando uma olhadinha no retrovisor para saber se não tem alguma sinalização de algum caminho que eu já peguei e que não devo pegar mais. Então, é ter plena consciência de si. A forma de evitar o estresse e a ansiedade é isso, é ter plena consciência de si, de onde você está dentro da sua empresa, como que a sua empresa está, onde estão as peças, o que é que você pode mover lá dentro, o que é que você pode ter de benefício, o que é que você pode oferecer de benefício. Isso, para mim, evita tanto o estresse quanto a ansiedade e me permite viver o hoje. Sim. Ô, Márcia, você falou aí de estresse, tudo. Até a Du perguntou aí sobre a procrastinação. A procrastinação também causa muito estresse na gente hoje, né? E a ansiedade. E a ansiedade. Né? Porque a procrastinação, geralmente, no mundo onde a gente é conectado 100% do dia, né? Às vezes você procrastina respondendo no WhatsApp. Às vezes você procrastina rolando o feed do Instagram. Às vezes você procrastina não é fazendo outra coisa ou relaxando, não é isso. Porque eu costumo dizer que relaxar, dar uma pausa, o ócio criativo, na realidade, ele é alimento para a criatividade. Né? Se você tem uma parada, sei lá, corre, eu gostava muito de correr, né? Agora não pode descer mais por conta da pandemia. Corre um pouquinho, faz um exercício, ou às vezes faz um chazinho, né? Essas são as minhas maneiras de relaxar, né? Dar aquela pausa e você volta centrado. Isso não é procrastinar. Procrastinar é você saber aquilo que você precisa fazer e você, por algum motivo, você não faz. E aí entra a seguinte questão. É falta de organização? Porque se for falta de organização, é muito fácil resolver. Pode ser até com um caderninho mesmo. Eu não fico sem caderno, gente. Eu lembro. Lembra? Pode ser inclusive um caderninho. Anota tudo que você precisa fazer naquele dia, mas anota realmente aquilo que você consegue fazer. Né? Porque o que a gente tem vontade é muita coisa. Esses dias eu estava conversando com a Flávia, né? Amanhã é o dia 1º, amanhã é um marco forte para ela, né? Começar algo novo no dia 1º, né? Meu Deus, eu não vou conseguir, eu vou ter que falar para ela que não vai dar pra gente fazer tudo do jeito que a gente estava planejando pro dia 1º. Por quê? Nós temos 24 horas. E essas 24 horas, elas precisam ser divididas.
A procrastinação, a maioria das vezes, é quando a pessoa tem tanta coisa para fazer que aí ela buga. Ela não faz nada. Né? Então, procrastinação. Se for falta de organização, pegue um caderninho. Se você foi do Keep, né? Eu uso muito o Keep. O caderno eu uso mais como cola. Faz uma lista do que você vai fazer no dia, mas que você realmente consegue fazer no dia. Deixe o seu celular de lado. Faça um plano com você mesmo. Olha, não vou usar meu celular hoje por 6 horas. O dia todo. Não vou entrar nas redes sociais. E conclua, a procrastinação nada mais é do que a falta de você comandar o seu cérebro. Você precisa dar um comando para ele. Opa, agora não é hora disso. Agora é hora de fazer tal tarefa. E com base nisso, se programa. Fala, sai daí, corpo que esse corpo não te pertence, vai para lá preguiça, vai para lá Instagram, WhatsApp e deixa eu matar a minha tarefa. E aí a sensação de você ir lá e fazer um risquinho, que você concluiu a sua tarefa, gente, isso te alimenta para que você consiga produzir cada vez mais. Então, procrastinação. Se for falta de organização, um caderno e uma caneta resolve o seu problema. Agora, se a procrastinação for por conta de redes sociais, alguma outra coisa, tire isso. E se a sua procrastinação for porque você não consegue fazer um determinado trabalho, porque você não tem conhecimento específico para isso, busque informação. O YouTube está cheio de dicas, né? A internet está cheia de dicas e aplica. Se for uma coisa mais profunda, procure alguém especializado. O que você falou eu achei excelente. Marque a tarefa diária, o que é possível ser feito. Porque vai chegar num tempo, se você marcar 20 tarefas, se você consegue executar 10, você não vai executar nada. Porque você vai ficar pulando você vai ficar pulando de galho em galho, vai te dar aquela sensação de ser uma pessoa incapaz. Com isso, você não vai conseguir produzir o essencial. Então, eu sempre falo, faça pequenas metas e comemore. Ah, mas como que eu vou comemorar? Faz uma tarefa, vai tomar um café, volta, vai no banheiro. Aí sim, eu fiz o projeto, eu vou olhar um pouquinho o celular. Sim, responde um WhatsApp, responde o pessoal. Mas faça. A partir do momento que você estiver fazendo e executando, finalizando, pronto, você não precisa ser mais cobrado por aquilo. Então é bem importante isso aí. Eu falo que a minha comemoração é riscar, né? Uhum. É um sucesso. Maravilhoso isso. Outra coisa que o pessoal estava perguntando para mim esses dias é sobre a disciplina de trabalhar home office. Bom. Eu amo trabalhar home office, fora de brincadeira, né? Amo, porque me dá uma liberdade muito grande. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho a Emily, de 26 anos, e tenho o Roberto Augusto, que tem 16. O Roberto Augusto, ele nasceu em um momento em que eu estava 100% home office. Então, eu vivi com ele aquilo que eu não vivi com a minha filha. Porque quando a minha filha nasceu, eu era instrumentadora cirúrgica. Então, eu trabalhava 7 dias por semana, né? Não tinha horário. Ligava, eu tinha que estar lá. E para mim foi maravilhoso eu conseguir trabalhar home office, porque eu consegui organizar o meu tempo e ter uma produtividade fantástica sem abrir mão de estar em casa com meu filho. Então, assim, isso é a questão da procrastinação. E nesse momento de pandemia, onde a gente mandou mais de 50% da agência para casa trabalhar home office, a gente viu como é diferente uma pessoa da outra. Tanto é que metade voltou e está trabalhando presencial porque não conseguiu render. Né? Então, vai muito a questão da disciplina e da determinação realmente de falar assim, não, eu vou me organizar e vou trabalhar sem procrastinar. Então, para mim é muito prazeroso trabalhar no home office, muito prazeroso mesmo. Eu consigo fazer todas as minhas atividades, consigo dar atenção para filho, para marido e às vezes ser muito mais produtiva do que estar no trabalho. Às vezes eu comento com a Flávia, olha, eu vou ficar de casa, né? Por quê? Se eu estou em casa, eu estou focada. No meu trabalho não tem como. Eu estou na minha sala, de repente um bate na porta. Estou lá, faz alguma pergunta. Então, assim, a gente trabalhar home office com foco é maravilhoso. Então, para quem tiver no home office, aí sabe que separando as coisas vai muito bem. Mas eu também uma dica, Márcia, que eu vou falar pro pessoal.
tenha essa disciplina home office. O Ricardo depois aí, né, vai mudar nossos hábitos. Vai ter que ser mudado mesmo, Ricardo. Por quê? Eu sou da parte imobiliária e eu vejo muitas pesquisas. Tem um grande hábito lá em São Paulo de fazer prédios comerciais para aluguel de salas para a empresa. Esses projetos estão sendo cancelados e só vão executar os que já estão em execução por um motivo do que esse home office veio e reduziu muito o custo para as empresas. Então, uma empresa que precisava de uma sala, de um exemplo, de 300 metros quadrados, ela vai para uma de 50, vai contratar colaborador home office e vai pedir por produtividade. Então, o que vai melhorar? Para o cara que está em casa, ele vai poder exercer, talvez, dependendo da capacidade dele, exercer até trabalhar para 2 ou 3 empresas dentro de casa. Ele cumprindo a obrigação dele, lógico. Então, é muito importante. O Luiz Geraldo pôs aí, os EADs e tal. Muitas das pessoas hoje tá e-book, audiobook, né? Tudo porque você não é mais aquele colaborador de uma função só, né? Você exerce várias. Então, Exatamente. esse que é o importante. E isso era o que o mundo corporativo já falava, né? A pessoa precisa ser multifunção. Antes era tudo engessado, né? Igual, tipo assim, o cara que só aperta o parafuso, o cara que só passa a caixinha, né? Isso hoje no mundo corporativo, principalmente na área da criatividade, isso não existe. O cara ele precisa sentir como cliente, pensar como cliente do cliente dele, né? Então precisa ser multifunção de fato. E com o home office, eu vejo o quanto isso mudou, porque acabou rompendo aquele paradigma de que para atender bem, você precisaria de estar no escritório e o seu cliente ir até lá. Sim. E que o seu colaborador precisaria estar do seu lado para desempenhar bem a tarefa dele, né? Eu tenho uma colaboradora, amo demais o trabalho dela, é uma pessoa da minha extrema confiança, que eu falo para ela que se ela não fosse a minha supervisora, ela iria ficar no home office dia eterno. Eu não iria trazer ela. Só vai voltar realmente porque ela é supervisora, porque trabalha super bem. A mesma coisa, eu tenho 2 social media que trabalham somente em saque digital. As 2 estão fantasticamente bem nas suas casas. As tarefas são super bem elaboradas, trabalham a contento, assim. Ou seja, eu vi que na realidade não preciso que elas fiquem lá para executar um excelente trabalho. Então, realmente, muitos paradigmas serão quebrados aí com a rotina home office daquelas pessoas que conseguem se organizar e ter um dia de trabalho rentável, né, para ela e para a empresa que ela presta serviços, sem necessariamente do deslocamento, sem necessariamente de ter que bater ponto, sem necessariamente de ter que estar em um local perto de todo mundo. Basta aí ter disciplina e vontade, né? Essas mudanças que vêm acontecendo. Eu vejo aí um exemplo, tem uma amiga minha, tem um pessoal, tem 2 aí que estão assistindo que formou engenharia civil comigo. Eu vi uma galera falando assim, eu vou fazer especialização em estrutura de concreto armado, só naquilo. Hoje eu vejo que essas pessoas que focaram tanto no cálculo, focaram tanto no desenvolvimento e terminaram a faculdade no prazo, talvez não tenham o mesmo resultado do que outras pessoas que não terminaram no prazo, mas fizeram, um exemplo, 2 faculdades ao mesmo tempo. Ela trabalhou numa loja com vendas, ela teve um contato fora, e então ela aprendeu a engenharia, só que hoje ela pode trabalhar vendendo alguma coisa do ramo da construção. E aquela pessoa que só focou na faculdade, só focou naquele aprendizado, talvez não tenha envergadura de exercer outro tipo de função. Quando eu fui fazer engenharia, eu queria fazer em outro lugar. Meu pai falou, não, você vai fazer ali, só que você vai fazer 2 ao mesmo tempo. Você vai aprender a faculdade da vida que eu vou te ensinar. Graças a Deus eu tive um pai, minha mãe, que me deram uma educação muito importante, que hoje eu sou quem sou por causa deles. Então meu pai falou, você vai continuar trabalhando na nossa empresa e vai fazer a faculdade. Se você vai fazer em 5 anos, em 6, 7, 8, não importa. O importante é que você vai fazer e vai aprender 2 faculdades ao mesmo tempo. E hoje eu sou grata ao que meu pai e minha mãe me fez, porque hoje eu trabalho na empresa dele, trabalhei administrando a empresa e terminei minha faculdade de engenharia civil. Era meu sonho, só que no coach, no desenvolvimento pessoal, no business, que foi onde eu me encontrei.
e estou tendo muito mais resultado que talvez a minha própria faculdade de engenharia. É porque trabalha com pensamento, né? Com Com a sensação. pensamento. E aí, quando você começa a entender sobre isso, a sua percepção do outro muda. Como a sua percepção do outro muda, você acaba mudando também, a vida se torna mais leve. Sim, é igual eu falo, talvez, Márcio, se você não tivesse tido aquele momento que você trabalhou de instrumentista, você não estava aonde você está hoje. De jeito nenhum. Certeza você passou por alguns momentos de forte pressão, teve que aguentar a barra, algumas coisas que só você sabe o que passou para te fortalecer hoje como empresária. Por você ser igual, eu posso dizer, né? A pessoa que você é uma pessoa maravilhosa, você me ajudou no back, você me ensinou, você me mostrou, você sempre simpática, sendo o que você é, você tá entendendo? O que acontece? Você sempre preferiu ter a simpatia que você teve me ensinando. Eu agradeço muito você por todo o seu ensinamento, pelo tempo de paz que você teve comigo, porque sabe que eu sou meio louco e tal. Mas obrigado mesmo por todo o conhecimento que você me passou, certo? Isso aí de coração mesmo. É sensacional, Márcia. Poxa vida. Bom saber que eu somei de alguma forma com a sua vida, porque assim, Edson, eu te falei lá, né, e vou falar para você novamente. Cara, você é um monstro. Primeiro que você ama planilha. Isso para mim já posso também. Para quem gosta de planejar, então assim... Márcia, só falta 25 segundos aí, vai cair, tá? Então vai cair. Qualquer coisa a gente se despede aqui, então. Seu marido não está aí hoje com você? Né? Foi ótimo a nossa live. Sim. Então, sim. Seu marido está com você aí hoje? Tá, mas ele não tá aqui no estúdio. Ele tá... Mas manda um abraço para ele, ainda eu vou ter a oportunidade de conhecer aí vocês. Com certeza, e pessoalmente.